Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. Olá, amante das relações internacionais, como vocês estão? Eu espero que muito bem. O assunto de hoje, mesmo que bastante veiculado, ainda é carente de visibilidade. A fome pode ser encontrada em vários debates sociais, acadêmicos, econômicos e políticos. Porém, ainda que seja uma das principais pautas sociais, surgem as dúvidas. Como a fome é debatida nas relações internacionais? O que se pode ser feito para erradicar essa problemática? Quais fatores que a sustentam? E para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos a professora Ivete Carrascal, professora da casa, para debater com a gente sobre esse assunto. Professora, pode se apresentar para nós? Legal, obrigada, Esther, pelo convite. Bom, eu sou Ivete Carrascal, sou professora no curso de Relações Internacionais, né, com as disciplinas de Economia Política Internacional e Economia Política da Segurança Alimentar, entre outras. Então, por aí, eu acho que o convite foi algo bem legal de receber, porque é um tema que me interessa, né, que venho pesquisando desde um pouco mestrado, doutorado. Eu sou colombiana, mas trabalho aqui no Brasil, moro no Brasil desde 2009, onde fiz mestrado em Sociologia com questões relacionadas à construção social de mercados, do mercado da economia solidária e também mercados agroecológicos do Brasil. E no doutorado, sou doutorada em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília também, e minha pesquisa de doutorado também se relaciona com mercados, dessa vez de forma comparada entre Equador e Colômbia, né, dos movimentos agroecológicos de economia solidária no Equador e na Colômbia. Então, enfim, por aí estou conectada com esses temas de alimentação, segurança, soberania alimentar, economia solidária e, mais recentemente, para tentar entender questões sobre financiarização do sistema agroalimentar desde minha chegada aqui no curso de Relações Internacionais. Professora Ivete, muito obrigada pela sua participação. E a primeira pergunta é muito importante para abrir esse debate, né? Quais as características intrínsecas da fome? Ok, Esther. Bom, a gente pode pensar... gostaria de começar por pensar em escalas, ou quando a gente pensa em pessoas que não têm acesso aos alimentos ou acesso limitado aos alimentos, para entender a fome, né, desde as causas ao que é a fome. Então, podemos começar pensando na escala que foi criada para entender a insegurança alimentar, que é uma escala que a FIES, que foi criada pela FAO, ela pensa a insegurança alimentar, o acesso aos alimentos, desde leve, né, que envolve, por exemplo, a capacidade de obter alimentos, passando por uma insegurança alimentar moderada, onde, vamos pensar assim, se coloca em risco a qualidade e a variedade dos alimentos, então as escolhas nem sempre são as melhores, né, por causa desses preços dos alimentos, e também se reduzem as quantidades, não se fazem mais as refeições, então, por exemplo, em vez de fazer 3 refeições no dia, se fazem 2 refeições, né? Tudo isso, podemos entender tudo isso como uma insegurança alimentar moderada, e a insegurança alimentar grave, que é onde realmente se passa fome. Então, existem outras experiências, outras formas de medir insegurança alimentar. O Brasil mesmo construiu uma própria escala, que é a escala EBIA, que é a escala brasileira de insegurança alimentar, e que avalia de forma mais direta as dimensões desse acesso aos alimentos, a qualidade desses alimentos, pela percepção e experiência com a fome. Então, fome, a gente pode pensar fome a partir de privação de alimentos e diferentes escalas de insegurança alimentar, como eu te falo, desde leve, moderada a grave, sobre o acesso a esses alimentos, né? Aí eu vou contar um pouco, assim, você talvez vou me aprofundar aqui em diversas causas que provocam crises alimentares, para a gente entender um pouco mais, né, desde a perspectiva que eu quero explicar nas relações internacionais, a fome, né? Então, por exemplo, houve, não sei se, bom, é mais recente, não é tão recente assim, mas na crise alimentar de 2008, houveram algumas
fatores, algumas justificativas para explicar a crise alimentar. Então, a gente pode pensar assim, aumento no preço do petróleo, estamos falando lá dos anos 2008, aumento no preço do petróleo, ou a dependência que muitas economias tinham em combustíveis fósseis, né, como, enfim, petróleo sendo central, especulação no mercado financeiro, que já era uma coisa mais antiga, demanda cada vez mais por grãos, né, seja, por exemplo, para biocombustíveis ou para a produção na pecuária, mudanças climáticas, todos esses são causas, né, que fizeram com que os preços dos alimentos lá em 2008 aumentassem e a gente tivesse uma explosão, né, de índices para acessar a alguns alimentos. Hoje as causas da crise alimentar de 2008 continuam, claro que agravada pela pandemia, mas eu venho pensando cada vez mais, claro, apoiando muitos autores que contribuem nessa discussão, que a financiarização, então, ajuda e coloca, e tudo isso, agrava tudo isso um pouco mais, essa insegurança alimentar é colocada no limite. Aí podemos pensar as crises do sistema alimentar já vinha, né, há uns anos, e ela se vê um pouco agravada nesse momento pelo atual momento de financiarização da agricultura, né? Mas para entender o que é financiarização de tudo, dos mercados, do mundo, enfim, posso citar um autor que é bem importante para isso, que é o Epstein, depois eu deixo nas referências, e ele entende a financiarização como a importância que tem cada vez mais mercados financeiros, ou rações financeiras, ou elites, no funcionamento da economia, né? E não é que os processos de financiarização começaram agora, recentemente, isso já vem, né, com décadas atrás. Somente que esse processo tem se aprofundado cada vez mais, né? E aí podemos pensar, tem dois autores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Niederle e Wes, e eles falam de novas práticas financeiras e novos investidores que permitiram alterar não somente a forma de investimento, sino também em que a gente investe, né? Então, para pensar agora sim, a financiarização da agricultura, da alimentação, e por que isso tem a ver com a fome, que eu sei que vai fazer sentido no final, a gente pode pensar em que antes da crise alimentar de 2008, os investimentos não eram, por assim dizer, o típico produto para que um mercado financeiro investisse não era a alimentação e a agricultura, não eram as opções preferidas do setor financeiro, né? Pelos riscos associados com o clima, a volatilidade de preços, enfim. Só que tem algumas razões, alguns motivos que explicam uma nova fascinação desse setor financeiro pelo setor agroalimentar. E entre elas, tem algumas, aí tem um autor, um professor australiano que fala, acho que ele consegue agrupar em 4, que é o Lawrence, depois também vou deixar esse artigo, é um livro, um capítulo de um livro, bem interessante, que fala, ele tenta organizar em 4 essas razões pelas quais o setor financeiro começa a olhar cada vez mais para a alimentação, né? E a primeira evidentemente, a diminuição da disponibilidade do solo per capita, né? Ou porque o solo está sendo degradado, ou pela concentração de terra, que, né, nos países isso é mais visível, ou pela urbanização. Aí ele coloca uma segunda motivo, né, para estar acontecendo essa financiarização da agricultura e dos alimentos, tem a ver com o uso que se é dado à terra. Então, por exemplo, antes terras que eram usadas para produzir alimentos para o consumo humano, né, direto, ou para grãos de animais, elas estão sendo também cada vez mais usadas para fornecer biocombustíveis. Então, tudo isso ligado com que governos podem prescrever a quantidade de biocombustíveis que vão produzir, isso tem legitimado a prioridade em biocombustível e não em alimentos. Então a gente vê que terra é perdida, você produz, sei lá, cada vez menos feijão que soja ou milho, precisamente para fornecer aos biocombustíveis. Aí a terceira razão tem a ver com algo em países como a China, a Índia e a Indonésia, porque esses países mudam os hábitos alimentares, né? Então você consome cada vez mais carne
empresas produtoras de carne precisam de mais suministro regular de grãos como soja, milho, entre outros. Então, esse aumento da classe média nesses países como Índia, China, a Indonésia também muda a dinâmica do sistema agroalimentar. E um quarto motivo para esse investimento no setor agroalimentar, que também influencia no preço dos alimentos, né, tem sido oportunidades, aí vou colocar como o autor traz, entre aspas, que as mudanças climáticas têm, por exemplo, com o mercado de carbono, né, para reduzir os gases de efeito invernadeiro. Bom, então, dadas essas motivações, né, que eu coloquei, essas 4 motivações, podemos ter uma ideia de por que investimentos financeiros estão focados no setor agroalimentar. Né? E os atores mais importantes nesse processo todo de financiarização, além dos bancos, têm sido empresas que atuam no comércio de commodities agrícolas, empresas algumas mais conhecidas que outras, né? Mas talvez entre as mais conhecidas está a Cargill ou a Bunge, mas também temos a ADM, que é a Archer Daniels Midland, ou a Dreyfus, que é esse grupo de empresas, são conhecidas no mercado como as empresas ABCD, pela primeira letra dos seus nomes. E essas empresas também começaram a estabelecer serviços financeiros e a criar, assim, braços financeiros para gerenciar não somente seus riscos, senão também outros produtos, outros derivados especializados em commodities agrícolas, para investidores financeiros, né? Aí Jennifer Clapp, que é uma professora da Universidade de Waterloo, faz uma pesquisa sobre esse tema, sobretudo sobre esses atores, o impacto desses atores numa das causas das crises alimentares. E, bom, uma das implicações diretas da financiarização na oferta ou no consumo de alimentos é também no preço dos alimentos, né? A gente tem falado um pouco aqui sobre isso. E o aumento não se deve somente porque existe uma demanda maior num contexto de uma oferta limitada, senão também porque reflete o comportamento dos mercados financeiros na economia, né? E aí vamos ver o livro que eu referenciei aqui, dos sistemas agroalimentares, do Niederli West, vão falar muito sobre como o aumento do preço dos alimentos não afeta somente consumidores, senão também agricultores familiares que não têm acesso a esses mercados futuros, né, e que ficam desamparados quando os preços de venda da sua produção caem repentinamente, né? E tudo isso agravado no atual contexto do retorno da fome no mundo. Então, os efeitos da financiarização, e aqui que eu acho que tem muita relação com a pergunta, né, que você perguntou sobre as características intrínsecas da fome, mas eu não posso dar essas, eu comecei dando algumas delas, né, mas sobretudo, para responder essa pergunta, é importante voltar para explicar como se sentem essas causas da crise, né, de maneira desigual. Então, por exemplo, as empresas do agronegócio, os investidores financeiros têm se beneficiado de todas essas transformações, né, e também aumentando seu poder, sua riqueza, mas a maioria dos agricultores, agricultura familiar ou dos consumidores, enfim, e também o planeta, né, arca com os custos associados a esse movimento todo. Então, pensando no longo prazo, a pesquisa que a Jennifer Clapp e Saxon fazem em 2018, recente também, aponta a 3 implicações dessas práticas financeiras que eu estou falando aqui, né? O primeiro, bom, algo que vemos e que estamos sentindo, sobretudo depois da pandemia, é o aumento dessa desigualdade, né, de poder e de renda entre atores. Aumenta também a vulnerabilidade econômica e ecológica, porque se sobreexploram os recursos naturais, né, nos sistemas agroalimentares. E também tem a ver com uma atenuação, né, das demandas coletivas de mudança e resistência. Então aí a gente vai ver atores que resistem, né, e que estão nesse processo todo pela soberania alimentar e contra a fome, né, lutando
contra a fome. Então, no Brasil, essa subordinação econômica, né, esse mercado de commodities tem sido fortalecido, né, nos últimos anos muito mais, né, piorando esse modelo de concentração fundiária baseado no uso de agrotóxicos, causando poluição ambiental, exposição humana. Então, nesses últimos anos, esse modelo tem se intensificado, tem aumentado o consumo de agrotóxicos no país, e tudo isso no meio de uma crise ambiental, econômica, política, ética, social, né, que atinge o Brasil. Aí a gente pode ver, por exemplo, o dossiê da Abrasco, que fala sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e reflete um pouco sobre essas questões últimas que eu estou aqui falando, né? Então a gente vê que se soma esse cenário de crises, o atual retrocesso das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, né? A gente pode ver, por exemplo, tem um relatório da Vidisan do ano passado, que mostra que a crise econômica, né, que já havia revertido o sucesso alcançado até 2013, né, para garantir o direito humano à alimentação adequada, ela ganha um impulso negativo em 2020 pela pandemia, mas continua assim. Em 2018 havia, por exemplo, 10 milhões, me parece que o dado é 10 milhões, 10,3 para ser exatos, 10,3 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave em 2018, né, passando fome. Passa para 19,1 milhões de pessoas em 2020. E vemos assim que depois, agora no relatório Vidisan do 2022, o número aumenta para 33 milhões de pessoas, né? Então vemos um aumento exponencial da fome, né, situação de insegurança alimentar grave, como segundo as escalas. Então, com isso, acho que terminaria de responder essa pergunta. Eu fui me estendendo para explicar outras coisas que estão conectadas sobre isso. Então, será possível que na contemporaneidade podemos falar de fome sem pensar na guerra e nas epidemias? Bom, então, para responder essa pergunta, de acordo com o estado da segurança alimentar na América Latina, um relatório feito aqui em 2022, o padrão desigual que a recuperação econômica teve no ano de 2021, né, entre os países, e as perdas de renda que não se recuperaram entre os mais afetados pela pandemia exacerbaram as desigualdades que já existiam. Então, assim, preços dos alimentos também aumentaram devido aumento dos custos de transporte, algumas interrupções causadas pela pandemia, a guerra na Ucrânia, que envolve dois dos maiores produtores de cereais do mundo, afeta os preços de fertilizantes, de energia, né, e também causando desabastecimento ou aumentando ainda mais a inflação de preços. Mas o Brasil tem outros fatores, e a sua inter-relação impacta também a disponibilidade, né, o preço, impacta direto e indiretamente o preço e a disponibilidade da comida que chega na mesa. Aí seria legal trazer aqui como referência uma reportagem que o Joio e o Trigo fizeram, e que, enfim, tem uma pesquisa relacionada também séria, né, sobre o tema que eles fazem, em que traz assim, a culpa da inflação dos alimentos no Brasil não é exatamente da guerra e da pandemia. Claro que está relacionada, mas a inflação está de volta com força nos alimentos aqui no Brasil. Porque em 16 anos, os alimentos acumularam uma alta de 230%, bem acima do que foi registrado no índice de preço ao consumidor, né, no mesmo período, nesses 16 anos. Então, embora tenha sido impactada a guerra, impacte os preços dos alimentos e o cenário internacional seja decisivo, não dá conta para explicar características próprias de nossa inflação, porque a dinâmica
de formação dos preços também está relacionada a fatores internos, né? Então, por exemplo, não sei, pode ser assim, a concentração de terra é uma delas, eu acho que uma das mais pesquisadas na área, o mercado de commodities, né, que eu venho falando um pouco, mas também aponta a outras, a pesquisa deles aponta a outras como a reprimarização, né, do comércio exterior, ou a desindustrialização, a política cambial, né, as decisões na política cambial. Então todo esse conjunto de fatores termina impactando e essa volta do Brasil, como eu falei antes, né, do Brasil a ser um país exportador somente de produtos primários, agrícolas ou minérios, e somados aos efeitos dessa política econômica neoliberal, tem tornado essa nova pressão muito mais que o momento, né, que o momento. Então, eu acho que seria essa um pouco a reflexão, e aí tem muitas pesquisas, o professor Thiago Lima tem feito pesquisa recente sobre o tema, né, tem um artigo que eu posso recomendar no final, que é um artigo escrito pelo professor Thiago Lima e por Atos Dias, Lucas Silva Amorim, Igor Palma Barbosa, que tem a ver com também a questão de Covid, insegurança alimentar e os efeitos da pandemia na cadeia mundial de alimentos, publicada na Carta Internacional. E tem outros que também ele e o seu grupo de pesquisa têm publicado relacionados aos efeitos das guerras e, enfim, fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o Brasil. Professora, é possível pensarmos na agroecologia como uma alternativa para a segurança alimentar? Sim, Esther, eu acho que a agroecologia é um pouco a aposta, né? Tem um livro até que eu recomendo a leitura por quem se interessa, mas tem muitos trabalhos que eu posso depois passar, mas é do pesquisador que se chama Miguel Altieri, chileno, e ele escreveu um livro sobre bases científicas para entender essa agricultura, né, sustentável. E vou tentar resumir assim por que a agricultura é a aposta, né? Pensando que a agroecologia é a aposta, pensando em que a agroecologia está no centro de experiências que estão tentando mudar a escala, né, dessa agricultura insustentável, que a gente problematiza, né, sobre o alcance dessa agricultura, os impactos dessa agricultura e dos sistemas agroalimentares mais convencionais, que são chamados um pouco impérios alimentares na literatura da sociologia econômica, impérios alimentares, e esses circuitos mais curtos, essas, podemos dizer, redes alternativas da agroecologia, essas comunidades que sustentam a agroecologia, a agricultura, enfim, temos vários conceitos para pensar em experiências locais, pontuais, que fazem no contraponto essa agricultura mais industrial. Claro que a escala é um problema, claro que políticas públicas que incentivem e que façam com que isso, né, alcance outra escala também é outra dificuldade, mas enfim, para pensar, para explicar um pouco a agroecologia, ela se assume, segundo o Altieri, com três eixos, três dimensões. A primeira é, claro, a agroecologia é uma teoria crítica que elabora um questionamento sobre a agricultura industrial, como eu estou falando, né, e fornece algumas bases conceituais, de metodologia, sobre como desenvolver agroecossistemas sustentáveis. Mas também na agroecologia é uma prática social que adota essas teorias. E de uma maneira mais forte, aqui no Brasil e na América Latina também, a agroecologia é um movimento social e mobiliza atores envolvidos pela justiça ambiental, social, pela soberania e segurança alimentar, pela economia solidária. Então, assim, como movimento social, na América Latina, se organiza numa ELA, no movimento de agroecologia latino-americano, se organizam também a partir da Via Campesina, que é internacional, é uma rede transnacional de movimentos do campo, né, e que também trabalham fortemente com a luta pela terra, proteção de sementes, enfim, tem um alcance bem maior. Aqui no Brasil, por exemplo, esta Articulação Nacional de Agroecologia, ou
né, nessa articulação de atores, mas também um Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem uma convergência de outros atores, não somente de movimentos sociais, sino também, né, de gestores, de entidades de apoio que fazem algumas atividades muito importantes de incidência, né? Tinha o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que dentro do que era trabalhado também na agroecologia, era uma aposta. Então, assim, eu não vou esgotar aqui, mas tem muitos atores que convergem em que a agroecologia é uma aposta, porque ela vai além de práticas agrícolas alternativas, ela desenvolve agroecossistemas com dependência mínima de agroquímicos e energias externas, e apesar de avanços obtidos por esses movimentos agroecológicos, existem muitos fatores, como eu estava começando a falar, que têm limitado ou restringido essa implementação, porque tem que ser feitas grandes reformas em políticas públicas, em instituições, em programas de pesquisa, para assegurar, né, que essas alternativas sejam, enfim, a meio prazo, a longo prazo, tenham um alcance maior, né? Então, posso também falar que eu estava começando a falar sobre atores que estão na defesa da agroecologia, e falei brevemente da Via Campesina, e gostaria de falar um pouco mais sobre a Via Campesina, porque a Via Campesina tem tido um papel central em mobilizar, em problematizar questões da soberania alimentar, que vão para além do que a FAO ou outros organismos internacionais entendem que é a segurança alimentar. A gente pode pensar a segurança alimentar como preocupada mais por acabar a fome, a partir de componentes como disponibilidade de alimentos em quantidades suficientes, né, de acesso para que as pessoas possam comprar esses alimentos, mas tem um viés mais crítico que é feito a partir da Via Campesina e de movimentos do campo que pensa na soberania alimentar, que é a soberania alimentar, ela é entendida como um direito que tem não somente os países ou o estado de países e povos a definir suas políticas agrárias, mas também tem a ver com acesso à água, terra, sementes, crédito, então coisas que são muito importantes, além de direitos e que os estados teriam a obrigação também de assegurar, mas eles pautam na priorização dessa produção local, regional, frente a exportações, proteção contra importações a preços muito baixos, e tudo isso estaria, de alguma forma, contrarrestando ou contestando todos esses impactos que eu falei no começo sobre os sistemas agroalimentares, né, os regimes alimentares maiores. Então, tem algo que tem sido um pouco, me parece, colocado no foco do debate e da pesquisa, é que a segurança alimentar e nutricional, como é pensada no Brasil, ela tenta envolver questões de soberania alimentar. E muitas vezes o debate fica limitado a acesso a alimentos. E problematizar sobre esses alimentos se são ultraprocessados, né, a qualidade dos alimentos, outras doenças silenciosas, não tenho certeza se esse é o termo na nutrição, mas a segurança alimentar tem se preocupado por coisas importantíssimas. Agora, a soberania alimentar, ela é mais crítica porque ela avança também com a crítica sobre o direito e o acesso à terra, sementes e outras coisas que vão para além de acesso aos alimentos. Não sei se eu me faço entender. Mas existe essa tensão constante, e o Brasil avança, e o Brasil é exemplo para outros países na América do Sul e Central, porque o Brasil consegue construir uma definição que envolve, e um marco de políticas públicas e tudo que envolve tanto a soberania alimentar como a segurança alimentar, e cria o conceito de segurança alimentar e nutricional, e tudo isso foi, enfim, eu recentemente fiz uma entrevista para uma pesquisa que eu estou fazendo uma entrevista para a Vanessa Schultz, que foi secretária há muitos anos do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar,
E foram questões que apareceram na entrevista que eu acho importante compartilhar aqui sobre esses debates, essas tensões, né, entre isso e os movimentos latino-americanos. Então, acho que é isso. Professora Ivete, nós temos um quadro aqui no Podmundo chamado Pode Indicar, em que o nosso convidado traz referências que alonguem essa discussão depois dessa entrevista. Quais documentos, filmes, livros, referências a senhora tem para nós? Certo. Bom, Esther, eu indico, assim, de podcast, o meu preferido aí é Prato Cheio, né, produzido também pelo Joio e o Trigo, que tem um blog, mas também tem alguns outros, o blog do grupo de pesquisa do professor Tiago Lima, que é Fome e Relações Internacionais, é muito bom. Eles também têm um livro sobre segurança alimentar nas relações internacionais, essas questões de fome. Então, eu indico tudo o que o blog e a equipe de pesquisa que trabalha junto com o professor Tiago Lima, né, produz, são muito bons. Tem algumas, assim, de artigos. Eu acho que tem um livro que eu considero muito importante para entender as novas ordens alimentares, que eu até citei um pouco na minha resposta, da editora da URGS, um livro de 2018, mas super, parece de 2022, né, do Univerle e West Junior, que também posso deixar aqui na descrição. Tem já para entender sustentabilidade e redes alternativas alimentares, né? Isso que eu estava começando a falar sobre outras possibilidades, né, na agricultura e outras escalas da agricultura. Tem um artigo são vários, de 2019, na revista Sustentabilidade, de Michel Villarreal, Hanglen e Canavari Bregoli. Enfim, depois eu envio aqui. Tem um informe super importante da FIAN Brasil, que é informe DANA, Informe de Direito Humano à Alimentação Nutricional Adequada, de 2021, que se chama Pandemia, Desigualdade e Fome, organizado pela Valéria Buriti e Nayara Cortés, do ano passado. E tem outros sites que eu acho muito importantes, as pessoas que querem aprofundar o tema, dar uma olhada, que tem a ver com a Rede Pensar, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, fez um último informe esse ano, né, onde se fala dos 33 milhões de brasileiros que passam fome, e tem algumas outras informações que têm circulado em notícias e que a gente tem visto por aí, desse inquérito nacional, que se chama, segunda edição, Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid no Brasil. Tem também um informe que fez a ação coletiva, tem também, né, todo que a ação coletiva Comida de Verdade divulgou, né, do relatório com resultados de pesquisa e indicativos para ação, né, foi produzido no primeiro ano da pandemia, super interessante, tem um mapeamento do Brasil todo. E, finalmente, eu acho que o site da FIAN Brasil também tem relatórios, artigos, assim, não estão acadêmicos. Por aí eu tem alguns outros artigos acadêmicos que eu posso deixar aqui. Eu escrevi um artigo sobre segurança alimentar na CPLP, uma rede da sociedade civil, que foi publicado em 2020. Então, tem algumas informações que precisam ser atualizadas. E é isso, acho que eu posso deixar por aí, depois deixar alguns outros links para quem se interessar no tema e quiser aprofundar. Professora Ivete, a sua presença aqui foi espetacular. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar falando sobre esse assunto tão relevante, não só nas relações internacionais, como um contexto mundial. Muito obrigado, nós estamos muito gratos pela sua presença. Muito obrigada, Esther, pelo convite, a vocês, toda a equipe de Podmundo, por esse trabalho incrível. Já sou fã, já escutei todos os episódios, recomendo todo mundo também. E é isso. Obrigada pelo convite e seguimos, então. Meus caros ouvintes e amantes da política internacional, nosso episódio chegou ao fim. Mas fiquem tranquilos, porque novos episódios virão. E para que você fique ligado quando sairão esses novos episódios, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, @podmundori.
Assim, você estará sempre atento aos novos episódios e também ao que acontece nos nossos bastidores. É isso, se cuida, tchau!